Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à terceira e última aula do Application Security Experience. E se você trabalha com desenvolvimento de software, nessa imersão eu estou te ensinando a ser o alfa da squad, dominando a implementação de segurança em toda a esteira de desenvolvimento. Bom, pessoal, na primeira aula, então, a gente viu lá, eu falei para vocês sobre a questão trabalhista, sobre a questão de quantas empresas tem aí no Brasil ativas, quem que precisa desse tipo de profissional, AppSec, e a gente chegou à conclusão de que praticamente todas as empresas, todo mundo hoje vive de software de alguma forma. Então, ou você desenvolve software, ou você usa software que alguém desenvolveu. Então, mesmo que você não precise diretamente, aquela empresa que você está comprando o software, ela precisa. Então, acaba sendo uma cadeia aí que todo mundo fica dependente. Então, o profissional de AppSec, o profissional de desenvolvimento, o profissional de TI em geral, ele é demandado em todas as áreas, em todas essas empresas, vamos dizer assim. E o profissional de AppSec não é diferente, ele está neste contexto aí. Então, a gente sabe que a demanda é muito grande. Vocês viram também o reporte da Robert Half, uma empresa que faz sempre pesquisas de salário, pesquisas de mercado e tal, viram que o profissional de segurança é o mais difícil de se encontrar. Já é, ainda é tendência para 2024, assim como os salários também são muito interessantes, como a gente viu lá na primeira aula. A gente viu também que você não precisa necessariamente ter faculdade, certificações caras, essas coisas são opcionais, na realidade, para a área de AppSec, para a área de InfoSec em geral. Não é uma área regulamentada, você não precisa ter um registro, um carimbo, uma carteirinha. Não, você precisa ter o conhecimento para de fato exercer aquelas atividades. E aí, como eu digo, passa na entrevista que vai dar tudo certo. Então você não precisa, eu preciso ter uma carteirinha da OAB para ser advogado. Tem sentido. Preciso ter um registro para ser médico. Tem um sentido. No caso de segurança da informação, não precisa disso. Assim como a própria faculdade, você não precisa. Eu recomendo, faça, faz parte da sua carreira, você vai aprender mais, vai entender mais coisas, mas não necessariamente é uma barreira de entrada no mercado, não é. Vimos, inclusive, que gigantes do setor de tecnologia, Google, fintechs aí, brasileiras, startups, enfim, a maioria, inclusive, dispensa a questão do diploma. Elas não querem, elas querem pessoas que tenham skills diferentes, não aquelas pessoas que têm a mesma mentalidade de executar as mesmas coisas que todo mundo faz. Então, a primeira aula foi pra gente entender onde a gente está pisando, o que a gente vai fazer. Aí chegamos na segunda aula, a gente foi introduzir um pouco mais de conteúdo, onde eu falei para vocês os 3 pilares de AppSec, ou os 3 pilares de DevSecOps, que acabam se englobando ali, ou se relacionando os dois. E esses 3 pilares foram cultura, estratégias e ferramentas. Ferramentas não, ferramentas. Cultura, processos e ferramentas. A gente entendeu que cultura é algo difícil, é algo que vai ter um impacto negativo, mesmo que temporário, mas é algo necessário, é algo que vai acontecer, porque você como um AppSec Engineer, você como um segurança de aplicações, é o cara que vai chegar com essa nova cultura para tentar implementar naquela empresa, ou não necessariamente tentar implementar, ou para implementar naquela empresa, tá? Através de estratégias ou processos que vão te ajudar a definir de uma melhor forma, de uma prática estruturada de como as coisas vão acontecer. Então a gente entendeu que a cultura é o que, o processo ou as estratégias são o como, o que e como a gente vai executar. E por último, o terceiro pilar, que é ferramentas, ele acaba fazendo parte do como também, As ferramentas ajudam no como é que você vai implementar elas, E a gente viu que a automação é a chave crítica de sucesso, é um fator crítico de sucesso. Sem automação essas coisas podem não escalar, elas podem não fazer sentido, a sua estratégia pode não ser bem implementada, consequentemente a sua cultura não ser aceita. Então acaba tendo uma ligação muito forte entre esses 3 pilares, que acaba sendo crucial para a gente ver o que a gente vai ver na aula de hoje, na sequência. Porque hoje eu vou te mostrar como que você pode se juntar, aliás, como você pode juntar, na verdade, o que eu apresentei na aula 1 com as estratégias da aula 2. Você está preparado ou preparada para se tornar de fato um expert em AppSec. Que é o tema dessa aula, É por isso que estamos aqui. Hoje a gente vai entrar num conteúdo mais denso, onde a gente vai entender junto o modelo completo de AppSec que eu vou mostrar para vocês. Mas não será qualquer análise, tá? Eu vou compartilhar com vocês a estratégia que os experts usam para dominar esse modelo, com base aí em um monte de coisa que eu reuni ao longo da minha carreira. Hoje você vai entender o quanto é importante e crucial cada informação e etapa desse modelo. Mas antes de entrar no conteúdo da aula, eu preciso agradecer a cada um de vocês que está aqui nessa imersão. Eu agradeço por cada uma das mensagens que o pessoal me manda nos directs da vida, na comunidade, lá no Telegram, enfim. É só agradecer os comentários do YouTube. Então eu li todas e procurei responder o maior número de pessoas possível. Até porque essas mensagens me dão motivação e energia para continuar a fazer eventos como esse. Olá! Pois é, então agora que a gente chegou na parte do conteúdo, eu quero que você preste bastante atenção, porque tudo que está aqui nessa tela
Tem mais um pouco, mas como vocês sabem que a aula é muito curta, né? Não dá para apresentar tudo em 3 aulas, ou ainda mais numa aula só. Então eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse modelo que eu vou mostrar para vocês, tá? Então vamos lá, pessoal. Olha só. Não precisa focar tanto na minha cara aqui não. Foca ali no conteúdo, tá? Então quando a gente vem para esse modelo aqui de AppSec, tem várias coisas aqui que estão, eu diria, faltando, né? Para começar a ser bem claro com vocês. Então, aqui a gente está falando mais de algumas questões de prevenção, né, de segurança, aqui um pouco mais de testes de segurança e aqui um pouco mais de gestão da parte de testes. Então, antes aqui, por exemplo, entra a questão de modelagem de ameaças, requisitos, arquitetura, design, enfim, coisas que a gente não tem como a gente ver em 3 aulas, tá? Acaba sendo muita coisa. Mas depois que você passa por todas essas fases, a gente chega nesse modelo aqui, que é onde a gente consegue automatizar de uma forma mais fácil, vamos dizer assim, para implementar as estratégias que a gente definiu. Lembra que a gente falou da cultura, processos e ferramentas. Então aqui entra exatamente isso, a parte de ferramental, né, que a gente vai implementar, na forma de estrutura e processos, para ajudar a nossa cultura a ser implementada ou ser aderida, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente olha para essa primeira caixinha aqui, ó, onde a gente está falando do código, olhando para o desenvolvedor, como é que a gente protege os nossos ativos em tempo de desenvolvimento? Por exemplo, o desenvolvedor está lá colocando uma senha diretamente no código fonte. Isso é uma má prática, né? Isso não é uma boa prática, é algo ruim. Ele está colocando lá essa senha. Como é que eu evito que este código saia da máquina do desenvolvedor e vá para o repositório, por exemplo, que futuramente vai para uma aplicação compilada, que vai chegar no ambiente, enfim. Né? O fato é, essa senha, uma vez que está ali no código, onde quer que esse código esteja executando, ela pode estar dali ser vazada. Tá? Então como é que a gente evita isso? A gente tem ferramentas que a gente chama de pré-commit hooks, por exemplo. Ferramentas que vão validar o commit do desenvolvedor. Então, mesmo antes de sair da máquina dele, essas ferramentas vão dar um alerta e falar, olha, você está commitando aqui uma senha, né? E está de acordo com as políticas aqui definidas, essa senha não pode estar aqui. Então, você precisa corrigir para que o seu código possa fluir, tá? Então, uma ferramenta de prevenção, que ela evita, né, que o desenvolvedor faça ali cometa algumas faltas, vamos chamar assim, tá bom? Obviamente a gente tem plugins de IDE, né, então o desenvolvedor usa lá o Visual Studio, o VS Code, o Eclipse, enfim, as mais variadas IDEs, e você tem plugins, diversos deles, que auxiliam com relação à segurança para esse desenvolvedor. Então plugins que vão fazer lint, por exemplo, né, os linters, né, que estão olhando para a qualidade do código, como o SonarLint, por exemplo, um plugin bem famoso. Plugins que vão trazer e enriquecer a experiência do usuário, no caso do desenvolvedor, com relação à segurança diretamente na IDE. Muitas soluções de SAST, que a gente vai ver aqui mais para frente, SCA, IAC, elas também possuem plugins para IDE para permitir que o desenvolvedor faça scans e tenha o resultado desses scans ali diretamente na sua IDE, tá bom? Isso é muito legal. E aqui, fugindo um pouco de soluções, mas falando apenas de prática, apenas de processo, na verdade, a gente entra em Code Review. Code Review, gente, obviamente a gente não tem uma ferramenta específica para Code Review. Você vai usar o seu próprio repositório de código, GitHub, Azure, enfim. Né? Ele por si só é uma ferramenta onde o código está, ele tem ali as funções de pull request, merge request, enfim, onde é feito um review. Esse review, na verdade, ele é um processo definido dentro daquele time, dentro daquela empresa, dentro daquela squad, onde ele vai ser executado periodicamente, de acordo com as práticas, vamos dizer assim, estabelecidas. Né? O que é bem comum hoje em dia? A cada pull request, um outro time faz um review. Né, um review para garantir que aquele código está seguindo as boas práticas que aquela empresa ou aquele time definiu, né, que está bem testado, que está bem implementado, que não tem um bug, por exemplo. Não é um teste propriamente dito, é um review de qualidade de código. Aqui, nesse exato momento, a questão de segurança também entra. Porque quando os desenvolvedores estão preparados para fazer um review de segurança, aumenta, né, escala um pouco mais a qualidade do código com relação à segurança. Tá? Então isso aqui é uma parada fantástica, mas é uma questão que depende de um processo implementado, tá? E a gente vai entender sobre isso também lá na frente. A gente também tem políticas de repositório, né? Então você pode definir lá no seu repositório, por exemplo, que olha, eu só aceito pull requests o pull request só pode ser aprovado quando 2 pessoas aprovarem, quando 2 pessoas fizerem um review, por exemplo. Ou eu só aceito o código aqui que tenha passado por essa etapa de teste, por exemplo. Tá? Então você define políticas no seu repositório que vão auxiliar você manter a sua base de código, na verdade, limpa de acordo com as políticas estratégicas que você definiu. Tá? Isso é muito, muito fantástico também.
E aí a gente vem para uma parte de Code Repository também, né? Onde a gente entra com algumas outras questões, por exemplo, como Secret Management, né? Então, é bem definido, é bem claro hoje em dia que uma secret, que uma senha, né, coisas do tipo, não pode estar no código-fonte, não pode estar em variáveis de ambiente, não podem estar também em arquivo de configuração, né, acaba sendo um lugar fácil delas vazarem, né, mesmo que encriptadas e tal, enfim, tem uma certa polêmica com relação a isso. O fato é, existe um lugar para armazenar segredos, que é um Secret Management, o famoso Vault, o famoso cofre, né? Então, usar uma solução de Secret Management no seu ciclo de AppSec como um todo, e aqui entra uma questão de arquitetura, definir qual a melhor solução, como vai ser integrado, tal, mas ter esta solução aqui é fundamental. E aí, é isso que eu queria passar para vocês, né? O profissional de AppSec, ele não precisa dominar tudo isso, né? Cada uma dessas ferramentas, mas ele precisa ser um usuário avançado, pelo menos, delas, né? Você pode ser mais especialista em Secret Management, menos especialista em SAST, coisas do tipo. Isso pode, mas conhecer tudo isso aqui não é opcional, né? Eu diria que é fundamental para o profissional de AppSec, tá? Você tem também uma ferramenta importantíssima que é o Secrets Scan. Por quê? Muito alinhado aqui com o Pre-Commit Hook, né? O Pre-Commit Hook você acaba dependendo de cada desenvolvedor instalar na máquina, ou se a sua empresa tem uma política, né? Uma policy que vá ser implementada em todas as máquinas e tal, mas normalmente é difícil ter isso. É possível, mas não é toda empresa que prefere. Então, Secret Scan é basicamente uma ferramenta que vai estar analisando secrets ou segredos, né, que possam estar sendo vazados nas diversas fontes, tanto no seu repositório de código, quanto nos seus messengers da vida, Slack, Teams e assim vai, né? Então, analisando pull request direto na sua pipeline. Então, ferramentas de scan de segredo também são fundamentais para um AppSec, vamos dizer assim, maduro, tá? Isso é bem legal. E aí a gente vem para a fase agora mais de teste de fato, né? Onde a gente está testando a aplicação, o código-fonte acerca de segurança. E aqui entram duas questões fundamentais. Existem testes que você pode fazer no código, tá? Olhando para o código-fonte puro, beleza? E existem testes que você precisa fazer na aplicação funcional. Então uma coisa é você olhar o bolo pronto, outra coisa é você ter uma tigela lá, uma bacia, sei lá, com os ingredientes ali. Outra coisa intermediária é esses ingredientes todos misturados, onde já fez a massa. Entende? Então você tem etapas para as coisas acontecerem. Aqui é exatamente isso. Quando a gente fala de pré-build, a gente está falando dos ingredientes. O código-fonte, o arquivo de configuração, assim por diante. E aí entram os testes mais comuns, né? O SAST, o SCA e o IAC. O SAST, gente, para quem não sabe ainda, não tem essa clareza, é Static Application Security Testing. O SAST é o famoso scan de código, tá? Existem milhões, centenas de ferramentas que fazem isso. Vou dar dois nomes aí pra vocês, ó. Checkmarx e SendGrep. Duas ferramentas aí que dá pra você usar, dá pra você testar, buscar. Então você já sai dessa aula aqui com uma lição de casa de pesquisar essas ferramentas, tá? Checkmarx e SendGrep. Pelo menos você vai ter uma noção do poder dessas ferramentas, o que elas fazem, enfim. Mas ela vai basicamente fazer o scan do código, buscar vulnerabilidades no código-fonte. Beleza? E isso é uma coisa, a gente está falando de código-fonte, a gente não precisa necessariamente compilar a aplicação, não precisa necessariamente rodar a aplicação, você precisa ter o código-fonte. Ou seja, aí é aquela questão, a gente está falando de ferramenta, e como é que eu implemento ela? O ideal é que essa ferramenta aqui esteja implementada na pipeline, como a gente está vendo nesse ciclo aqui, né? Então, antes de eu compilar a minha aplicação, antes de eu construir a minha aplicação, eu executo um SAST. Eu posso também ter ela integrada, mais para frente a gente vai ver, na IDE, né? Então você consegue antecipar, fazer o shift left, né? Tirar daqui não necessariamente tirar da pipeline, mas também adicionar na IDE, onde o desenvolvedor possa fazer os seus scans ali. E você pode também atrelar isso a um repo policy. Ou seja, a repo policy o pull request só pode ser aprovado se passar no check de SAST. Então esse pull request vai ficar lá esperando, porque vai disparar um trigger lá para o SAST para fazer o scan. Quando esse resultado não tiver vulnerabilidades, por exemplo, enfim, você pode aprovar o pull request. Então veja que a estratégia de como implementar isso varia muito. Varia de ferramenta, varia de empresa, varia de prática. A questão é, a ferramenta que você escolher tem que ser flexível o suficiente para permitir todas essas mobilizações, porque isso pode ser muito dinâmico. Um time pode usar de um jeito, outro time pode usar de outro. Você ter um modelo que funciona na corporação inteira é bem difícil, tá? É possível, mas é bem difícil. Um outro teste também que eu diria que é fundamental, né? Digo que é fundamental, é o SCA. Software Composition Analysis. O SCA, gente, basicamente é aquela ferramenta que faz o scan das suas bibliotecas, né, ou das libraries, ou dos componentes, ou dos pacotes que você usa na sua aplicação. Essas ferramentas, elas fazem o famoso cara crachá.
né? Ele olha para sua aplicação, para o seu código, e ele fala, ó, nesse código aqui, você está usando a biblioteca ABC na versão 1.0. Aí ele vai numa base pública e nas suas bases também privadas, né? Tem empresas fazendo isso, que ele fala, olha, a biblioteca ABC na versão 1.0 tem vulnerabilidades públicas. Tá aqui o CVE, tá aqui os dados, tá aqui todos os detalhes, e traz esse resultado para você de volta. E aí você toma uma decisão, né? Se você quer corrigir, quer trocar a biblioteca e assim por diante. Essas ferramentas são fundamentais. Por que elas são fundamentais? Pesquisas mostram, gente, que até 70, era 70 na verdade, algumas pesquisas evoluíram para 90% de um software é composto por bibliotecas de terceiros. Ou seja, 30%, 20%, 10% do seu software é código que você produz. A outra grande parte não é software composition. Ou seja, bibliotecas que você já está importando e já está reutilizando ali no seu código. Então é crítico usar isso aqui, tá? É crítico ter esse tipo de scan. Aqui funciona igual, eu diria que quase igual o SAST. Na pipeline, lá na validação da pull request, na IDE também é possível. A questão é, um olha para o seu código fonte, o outro olha para as dependências daquele projeto, tá bom? A gente vem depois para o IAC, ou Infrastructure as a Code. Terraform, Ansible, enfim, hoje em dia quando a gente fala de cloud, né, e provisionar o nosso ambiente, a gente está falando de código fonte, códigos ou receitas que estão ali, né, um passo a passo para que suba um ambiente e desenvolva ali uma estrutura para que alguma aplicação funcione em cima dela. Esses códigos podem conter diversas falhas de configuração, diversas falhas de segurança, então ferramentas como o Kix, por exemplo, que também é da Check, mas é open source, eles ajudam você a fazer scan desses códigos. Entra no mesmo contexto, na pipeline, na IDE e assim por diante, no pull request, tá? No SCA eu não falei nenhuma ferramenta, né? Mas Checkmarx também é uma ferramenta muito boa de SCA, assim como o Endor Labs é uma boa solução de SCA também, tá? E tem diversas aí, procurem, beleza? Tô só dando alguns bônus aqui, não tava nem planejado isso na aula, mas eu vou soltando alguns bônus aqui porque eu não consigo não dar tanta coisa pra vocês, tá, gente? Então, usem aí esse conhecimento pra vocês. Quando a gente fala depois, beleza, eu fiz esse teste aqui e agora eu compilei minha aplicação. Que tipo de teste eu preciso fazer ou posso fazer? Antes disso, quando a gente está falando desses três caras aqui, ó, rodando os três tipos de ferramentas, você garante que você tem 100% de cobertura de testes de segurança no seu projeto, tá? Porque você está olhando com o SAST o código que você produz, com o SCA o código de biblioteca de terceiros, e o IAC você está olhando a sua Infrastructure as a Code, que também é código que você produz, tá? O IAC, gente, ele nada mais é do que um SAST específico, tá? Ele é um SAST específico, ponto. Beleza, compilei minha aplicação, Cássio, o que eu faço agora? Bom, vamos lá. A gente pode existir vários testes aqui. Um deles é fazer análise de container. Se você tem uma aplicação containerizada, é interessante escanear ou fazer um scan, né, da container image base. Então você está usando lá, sei lá, a imagem base para construir sua aplicação e subir ela em cima dessa imagem. Essa imagem pode conter vulnerabilidades, também de componentes, também de bibliotecas que estejam lá dentro do sistema operacional, né? Então, uma ferramenta que faz isso muito bem é o Trivy. Ele escaneia o container para você e te fala, olha, esse container tem alguns componentes aqui com vulnerabilidades. E aí você toma a decisão de mexer, atualizar, desabilitar serviço, assim por diante, tá? É importante também, gente, quando você termina o processo de compilar a sua aplicação e você fechou, eu vou entregar, tá aqui a minha DLL, tá aqui o meu jar, tá aqui minha aplicação. Como é que eu garanto que esse pacote não é um malware? Como é que eu garanto que esse pacote não tem um vírus lá dentro? Né? Especialmente se você está entregando esse software para alguém. Se você está fazendo um hosting na sua própria estrutura, isso meio que não faz tanto sentido. Mas se você está entregando esse software para alguém, né, é legal você fazer um malware scan para garantir que esse pacote não é um malware, né, ou que alguém no meio ali desse processo todo não fez um tampering, né, ou não adulterou esse pacote, beleza? De uma forma maliciosa. Outra coisa importante, que não tem a ver com teste, mas tem a ver com integridade, logo é um pilar de segurança, é a questão do code signing, né? Então, code signing ou package signing é você assinar aquele pacote. Então, por exemplo, fiz aqui a minha aplicação, é um arquivo jar. Vou entregar esse arquivo jar. A pessoa do outro lado, como é que ela garante que esse arquivo jar foi feito pelo Cássio? Então, o Cássio tem uma forma de fazer um code signing usando certificado digital, que a pessoa do outro lado consegue garantir que, olha, esse arquivo aqui veio de Cássio Batista Pereira. Ele assinou com um certificado, que esse certificado, por sua vez, foi emitido por uma entidade certificadora e assim por diante, tá? Então, pega esse tópico aí também que é crítico e é muito importante. E aí a gente tem a fase de teste da aplicação de fato, né? Então, aí a gente entra na questão do DAST, Dynamic Application Security Test, o famoso Web Scanner ou Crawler,
né? Que são ferramentas que vão ali varrer a sua aplicação, fazer requests de uma forma maliciosa em busca de respostas para garantir que aquilo é uma vulnerabilidade ou não, para descobrir que aquilo é uma vulnerabilidade ou não. Tá? Ferramentas muito famosas de Dast, o NetSparker, a Conetix, o AspZap, né? O AspZap não, agora é só Zap, né? Não é mais um projeto da Wasp, mas o Zap Proxy, beleza? Então fica aí com essa dica de Dast também. Ferramentas cruciais, tá? IAST, Interactive Application Security Testing, né? Funciona mais ou menos como o Dast. A diferença é que o Dast você só aponta o URL da aplicação e ele vai lá fazer os testes. O IAST você instala um agente junto da aplicação, né, para que ele possa interceptar os requests e fazer um teste um pouco melhor, tá? Inclusive, curiosidade aqui, gente. Não estava nem planejado isso para aula. O SAST a gente chama de teste de caixa branca, né, ou white box, porque ele tem acesso, né, ao código-fonte, acesso a mais coisas da aplicação. O Dast é um teste black box, né, ele é quase que um teste cego, ele não sabe o que tem por trás da aplicação, ele só tem uma URL. Enquanto que o IAST é o gray box, ou a caixa cinza. Ele tem parte da implementação, porque ele está lá no agente no servidor, mas não necessariamente ele tem todos os detalhes do código-fonte, tá? Então fica essa curiosidade para vocês também. Fazer um parênteses aqui só, antes de continuar. Isso aqui, gente, não é ou, tá? Eu vou fazer pré-commit hooks e SCA. Vou fazer um ou outro, escolher esses dois aqui pra fazer. Não. AppSec, desenvolvimento seguro, DevSecOps. É isso tudo aqui e mais um pouco. Então, cara, isso aqui teste que eu tenho que fazer numa aplicação? Todos esses. Mas pra gente aqui, por exemplo, a gente tem mobile. Né? Então tem coisas aqui que não estou contemplando mobile. Testes específicos para mobile. Tem coisas aqui, por exemplo, que só fazem sentido para aplicações web. Se é uma aplicação desktop, não faz sentido. Você não tem Dast para aplicação desktop, por exemplo. Né? Ou um YAST, de repente. Enfim, você tem umas outras questões, tá? Então só para vocês entenderem que isso aqui não é um ou outro, mas tudo se aplica para a maioria dos contextos, tá? E aí a gente vem para o famoso pen test, né? Então a sua aplicação agora, uma vez funcional, ela pode ser penetrada, né? Se a gente pode falar assim. Então vai ter uma pessoa fazendo um pen test de fato, tentando furar barreiras ali daquela aplicação. E requisitos, né? Teste de requisitos. Então você pode ter requisitos de segurança ou requisitos funcionais mesmo, que você não consiga automatizar ou ter ferramentas que vão olhar para isso. Aí entra um olho, né? Alguém vai lá, aperta o botão, faz o teste que precisa ser feito para garantir que aquele requisito está sendo atendido ou não, beleza? E por fim, você vai fazer o deploy da sua aplicação, né? Em produção, em ambientes, enfim. Na verdade, o teste da aplicação aqui, né, ele acontece depois do deployment, né? Então daria até para inverter essas duas caixinhas. É que quando eu desenhei isso aqui, eu estava pensando, o deploy de produção, ele é mais crítico. Aí entra a questão de compliance as a code, né? Como é que eu garanto que o meu ambiente produtivo está compliance com qualquer standard que eu defina? E alerta e monitoramento. Né? Você não precisa necessariamente ter alerta e monitoramento nos outros ambientes, mas produção sim. Por isso que esse deploy aqui tá depois de teste, tá? Mas é óbvio que você não consegue testar algo que não tá lá, né? Então, acho que isso tá claro na cabeça de vocês, tá? Alerta e monitoramento, gente, também é log, coletar log, né? Enxergar a sua aplicação, ver o comportamento dela, o que tá funcionando, o que não tá funcionando. Não só do ponto de vista de erro, mas do ponto de vista de segurança, tá bom? E por fim, pra gente fechar esse modelo aqui, gente, na aula de hoje, eu falei que era uma aula bem pesada, porque é muita coisinha, né? Tem várias formas de você implementar isso aqui, vários cenários, várias ferramentas. Como é que você integra tudo isso de uma forma só? Pois é. Então, pra gente finalizar, eu queria que você entendesse o seguinte. Aqui a gente falou de prevenção, né, ou proteção, e aqui a gente tá falando de teste. Teste eu quero ir lá testar, achar problemas, beleza? Imagina que aqui você em casa fazendo academia, se alimentando bem. Aqui você teve uma dor e foi no médico. Então o médico vai te pedir alguns exames. Esses exames eles vão ter resultados. E esses resultados, uma vez que você não tem eles de uma forma consolidada, vai te trazer mais dor de cabeça. Então imagina, se para cada um aqui você tem uma ferramenta, uma de SAST, uma de SCA, uma de IAC, uma de container, uma de malware, uma de Dast, uma de YAST, o cara de pentest e assim por diante. Já viram 3, 6, 7, 8 ferramentas diferentes. Então para você tirar um reporte de falar quantas vulnerabilidades tem o meu projeto, você tem que ir em 8 fontes diferentes. Isso é um problema, né? Isso acaba não sendo escalado, né? Não sendo escalável. Então por isso que Vulnerability Management, ter um processo de gestão de vulnerabilidades é parte base disso aqui tudo, gente. Eu diria até comece por isso, cria esse processo e implementa ele e vai espetando tudo ali em cima. Facilita muito, tá? E daqui você também consegue coletar KPIs ou métricas, né? Depende aí do contexto se é KPI ou métrica, mas o fato é, todos os outputs desses caras aqui, ó, vão pra cá. Porque nesse um lugar,
pode ser o seu Gira, pode ser um Excel da vida, não importa, mas é num lugar só, onde você consiga fazer a gestão de uma forma eficiente, assim como coletar KPIs e métricas também, tá? O detalhe que eu deixei passar aqui é, quando você tem esses 3 aqui, né, essa caixinha aqui, poderia melhorar esse desenho também, essas 3 caixinhas aqui, ó, 1, 2, 3, o pré-build, o post-build e o teste, você tem 100% de teste de aplicação de segurança, porque você está testando código, a aplicação, a base, né, container, malware, etc. E a aplicação funcional com Dast, Ast e Pentest. Então você está testando do código a aplicação funcional, tá? Então você tem ali 100% de cobertura, vamos chamar assim, quando você tem todos esses itens, tá? Então por isso que eu falei para vocês que é importante ter esse mindset, que não é um ou outro, mas sim um e outro, tá? E por último, vale destacar que essas ferramentas aqui, ó, tudo que está aqui em pré-build, ou seja, eu estou olhando pro código fonte apenas, elas podem ser antecipadas, eu não preciso esperar lá na pipeline para executar um SAST, um SCA e um IAC. Como eu falei para vocês, eu posso rodar na minha IDE através de um plugin, posso rodar diretamente com o desenvolvedor na máquina dele, tá? Dependendo das soluções que você usa, dependendo das soluções que você escolhe. Beleza? Então, gente, era isso que eu queria trazer para a aula de hoje, que é uma aula muito densa, pelo menos essa parte técnica aqui. Bom, voltando aqui, essa primeira parte da aula de hoje foi uma amostra de como eu faço para te ajudar a ser o alfa da Squad, né, dominando a implementação de segurança em toda a esteira de desenvolvimento. Você viu como o AppSec não é um bicho de 7 cabeças? Na verdade, dizem por aí que é, né? É bem complicado. Com a orientação da pessoa certa, com as estratégias certas, um passo a passo, você também pode tornar o AppSec expert no desenvolvimento seguro, em desenvolvimento seguro. Mas se até agora você não viu nada demais, eu já sabia de tudo isso que eu expliquei, tá tudo bem. Provavelmente você já é um expert no assunto. E se esse for realmente o seu caso, com certeza esse evento não foi feito para você. Talvez um próximo nível de comprometimento, não é uma abordagem mais profunda em AppSec, desperte o seu interesse. Porém, minha experiência me diz que, se você não viu valor em tudo isso, que eu te ensinei até agora, nessas 3 aulas, as chances são de que você não vai enxergar valor em nada mais do que eu faço daqui para frente. E por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque nós chegamos a um momento crucial dessa aula. Esse é o momento onde eu separo as meninas das mulheres, os meninos dos homens igualmente. Daqui pra frente, o caldo engrossa, a conversa fica séria e eu não quero perder meu tempo com meninices. Então, pessoal, o negócio é o seguinte, eu planejei essa próxima parte da aula aqui apenas para aquelas pessoas que estão comprometidas, tá? Quem quer realmente aprender, ser um profissional, utilizar isso aqui no seu dia a dia, seja você um desenvolvedor para melhorar a sua experiência, seja você, né, enfim. Então, vamos separar o joio do trigo. Então, se você se sentiu incomodado ou incomodado com isso aqui que eu te falei até agora, ou até mesmo se você percebeu que realmente nada do que foi apresentado nessa imersão gerou valor para você, eu tô te liberando nesse momento. Vai em paz, até porque você também vai receber o link de participação do certificado, tá? Fica tranquilo, mas vai lá, tá liberado, né? Toma uma água, vai tranquilo, enfim, vou até fazer um alongamento aqui enquanto você se desconecta, porque a gente vai falar sério com as pessoas sérias agora. Vou até me preparar aqui, ó. Vamos lá. Gente, é o seguinte. Agora que eu tô falando com você, né, que tá comprometido ou comprometida, né, eu posso tratar de um assunto um pouco mais sério, beleza? Então, agora sim eu sinto confortável em abordar esse tema com vocês, porque até aqui, né, era um conteúdo para vocês entenderem o que isso traz de poder para vocês. E é o seguinte, eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas que estão interessadas em se inscrever na próxima turma do Explicando Application Security. Mas o que é o Explicando Application Security, Cássio? O Explicando Application Security, gente, é o meu assunto sério. Esse é o projeto no qual eu venho dedicado 24 horas do meu dia, 7 dias por semana, nos últimos anos. É esse projeto que faz meu coração cantar de fato, é com ele que eu tenho sustentado minha família, ou parte, né, dele, tem ajudado bastante. Tá? É com ele que eu ajudo os meus alunas, a transformarem as vidas, trabalhando também com Application Security e desenvolvimento seguro. Assim como a sociedade mais segura, uma vez que mais pessoas se preocupando com o desenvolvimento seguro, a consequência disso é software mais seguro na nossa sociedade. Tá? Bom, como você viu, o assunto aqui é sério. E eu não preparei todo esse material para você, assim... O fato não é só mais um, não é só mais um. Eu não quero que você seja só mais um. Eu não abordo só a parte teórica no Explicando Application Security. Você vai aprender a trabalhar a sua mentalidade, seu posicionamento, seu comportamento. Tudo isso de uma forma prática. Tem um monte de curso por aí que te entrega só a teoria. Tem também um ou outro, tantos cursos aí que te vende, pessoas que são até autoridade no assunto, mas... Quando você entra nos módulos, são outras pessoas falando das aulas, é um negócio meio perdido, tá?
E eu sei que são, assim, eu não sei se são baratos ou caros, isso é relativo, né? Mas já vi alguns desses que são muito bem, muito caros e pagos, né? Que não, assim, não entrega metade do que eu entreguei nessas 3 aulas para vocês. Então, o Explicando Application Security, se você se inscrever nessa turma, você vai investir menos do que R$120 por mês. Na verdade, se fizer as contas, vai dar R$124 por mês. Mas assim, não vou nem comparar com outros para não ser injusto. A pergunta que eu te faço é, quanto você gasta em pizza por mês, por exemplo? Quando eu morava na região em São Paulo, era R$30 mais ou menos uma pizza por mês. Aí você comia pizza toda semana. Então quando eu falo que dá pra entrar nessa nova turma do Explicando Application Security, porque você vai investir 12 vezes de R$124,91. Dá até vergonha de falar isso porque, gente, assim, gente que reclama do preço eu fico pensando, se a pessoa acha caro investir o preço de 4 pizzas, por exemplo, num curso que vai colocar você em outro patamar, essa é complicado, né? Então é sério, assim, não entra na minha cabeça que uma pessoa não consiga fazer um esforço para mudar de vida, né? Afinal de contas, o resultado para nossas vidas exige um mínimo aí de esforço, né? Então é assim que para emagrecer, é assim para ir para academia, é assim para fazer escola, enfim. Então vamos lá, gente, não tem muito o que debater aqui não. Você tem aí cartão de crédito, cartão de débito, Pix, né? Como eu falei, no máximo 12 parcelas aí de 120, um pouquinho, R$124,91, mas menos R$125, né? 4 pizzas por mês. Ou 1,499 à vista, né? Isso porque já é o preço da Black Friday, porque é o último preço desse ano, do curso, né? O ano que vem vai aumentar, não vai ter mais esse preço. Com relação a boleto, o pessoal sempre pergunta, né? Eu sempre tive problema com boleto, então eu decidi não abrir, né, nessa turma aqui. É melhor fazer da forma que tá aí, tá bom? Peço que vocês não insistam. Se você ainda não decidiu, né? Eu acho que é muito arriscado, coisas do tipo, eu tirei também esse risco pra você, né? Boleto é complicado. A forma que eu encontrei pra fazer isso, gente, é simples. Eu vou te dar 2 garantias. A primeira é incondicional de 30 dias. Ou seja, se você entrar na turma, eu te dou 30 dias para consumir todo o conteúdo, todo o material, tudo que está lá. Vídeo, apostila, PDF, os exercícios, tudo. Se por algum motivo, depois desses 30 dias, você não estiver dominando o desenvolvimento seguro, você me manda um e-mail, pede o reembolso e eu te devolvo o seu dinheiro. Sem problema, sem burocracia nenhuma. Só isso já seria suficiente, né? Inclusive minha equipe, o pessoal que me ajuda na produção aqui sempre fala para eu não fazer isso, né? Mas eu acredito tanto no Explicando Application Security que eu acredito que eu vou te dar, eu posso te dar esses 30 dias, né? Além dos 7 que eu, por obrigação, eu tenho que dar com relação ao código do consumidor. A segunda garantia é uma garantia condicional, tá? E é a que eu chamo de 90, 90, 500. Como funciona essa garantia? 90 mais 90 mais 500. É assim, você vai entrar na turma e depois de 90 dias, se você não estiver nominando o desenvolvimento seguro, você vai me mandar um e-mail, eu vou marcar uma mentoria individual com você, onde eu vou te entrevistar para entender quais são os pontos que você precisa de reforço. Com isso, eu monto uma estratégia personalizada para você aplicar nos outros 90 dias. Se depois dos outros 90 dias você ainda não estiver dominando o desenvolvimento seguro, a gente vai fazer uma avaliação juntos, eu devolvo o seu dinheiro que você pagou no curso e te dou ainda R$500 do meu bolso. É isso que você ouviu. É quase que um investimento, né? Então, é isso, beleza? Não perca tempo e eu faço isso para que você não perca o seu tempo também, caso você não tenha gostado. Não tenha tido resultado com aquilo, tá? E olha só, para aqueles mais comprometidos ainda, eu tenho um outro bônus. Os 10 primeiros que se inscreverem nessa turma vão receber uma mentoria individual comigo de 1h30, tá? Nessa mentoria eu vou te ajudar a atualizar seu currículo, falar de LinkedIn e outras dicas aí, qual evento participar, e uns macetes ali do dia a dia também do AppSec. Eu fiz isso na última turma e algumas pessoas ficaram de fora, perderam a mentoria individual. Infelizmente, não tem muito o que fazer, tá? Primeiro, porque seria injusto com quem se comprometeu e decidiu antes, né? E segundo, porque é humanamente impossível para mim atender mais de 10 pessoas individualmente em um mês, tá bom? Então, os 10 primeiros que entrarem tem essa mentoria comigo, tá bom? Então, gente, é o seguinte, presta atenção. Segunda-feira, às 6 horas da manhã, eu vou te mandar um link no seu e-mail, que você usou para escrever aqui no evento, sobre a nova turma do Explicando Application Security, tá? E aí você vai lá para dentro. Esse link vai estar lá no grupo do Telegram também, no seu e-mail, né? Enfim, então se prepara. Quem estiver no grupo do Telegram talvez receba primeiro, beleza? Te vejo lá. Quero que você dê uma olhada muito bem nisso, cara. Não perde isso, tá? Dentro do Explicando Application Security, você vai ter acesso a tudo isso daqui, tá? Então, tô navegando aqui para vocês com o meu usuário de demonstração, Explicando Application Security e todos os módulos aqui. Então você vai ter um módulo de boas-vindas, a gente fala sobre o curso, fala sobre a estrutura, como é que vai acontecer, tudo que tem lá dentro. Aí eu dividi cada módulo em temporadas, tá? Então você tem a primeira temporada, onde a gente vai falar sobre modelagem de ameaças na prática. Então você tem o Explicando Modelagem de Ameaças. O nome do curso é Explicando Application Security, porque eu explico de fato, né? É uma explicação no detalhe, onde você vai aprender de fato, né? Então eu dediquei tempo aqui para
garantir que você vai ser um expert quando você vê esse conteúdo, tá? Então o primeiro módulo aqui, primeira temporada, você tem modelagem de ameaças. Na segunda temporada a gente vê cenários reais de modelagem de ameaças. Então tem 3 cenários, 3 casos de uso onde você vai aplicar na prática. Você tem a temporada 3 explicando segurança em tempo de desenvolvimento. E aqui eu vou dar uma expandida para você dar uma olhada, ó. Introdução, problema, a gente fala sobre pré-commits, foi o que a gente viu na terceira aula, né? A gente viu há pouco na aula. A gente fala sobre IDS, Secret Management, ferramentas, tem um resumo aqui da aula, enfim, então uma série de coisas aqui também nessa temporada 3. Na temporada 4, a gente fala sobre segurança na pipeline, então DevSecOps e mais um pouco de AppSec. A gente fala sobre pré-build, SAST, parte 1 e parte 2, pré-build, SAST, parte 3, 4, enfim, bastante coisa aqui também. Na quinta temporada a gente vai falar sobre segurança em ambientes, né? Como é que você controla ali os seus ambientes. Sexta temporada, sexto módulo, explicando Application Monitoring. Então, como é que eu entendo minha aplicação em produção? Será que ela está sendo atacada? Será que não está? Será que é um comportamento normal? Será que não é o comportamento normal? E na sétima temporada, por último, a gente tem o Vulnerability Management. Lembra que eu falei que aquela base toda, né, de Application Security já tem um módulo específico para isso, falando sobre gestão de vulnerabilidades. E aí você tem alguns bônus aqui, né? Então você tem a parte de mão na massa, onde tem um exercício bem legal aí para você aplicar bastante coisa. Tem a oitava temporada, que eu considero como um bônus também, né? Eu nem falo isso aqui na parte de venda, nem queria falar sobre essa parte também, mas a gente fala sobre como montar um programa de AppSec, técnicas de gamification, enfim, um monte de coisa que tem aqui também. E um bônus aqui do nosso amigo Marcos, né, que tá sempre gravando conteúdo comigo. Ele tem um conteúdo ali exclusivo de imersão em Checkmarx, que é uma das soluções aí líder do mercado com relação a Application Security. Então, tem uma imersão aqui, um bônus, né, do Marcão que ele deixou pra gente, que tá lá também. Não era nem pra falar isso aqui, que é pra ser surpresa pra vocês, mas já tá gravado, vai. Então tá aqui, um monte de coisa que vocês vão ter dentro do curso, tá? Isso aqui é o curso, eu tô navegando aqui dentro do curso pra vocês terem uma visão. Vocês viram os módulos aqui, tudo certinho. Então, é isso. Olá, meu nome é Davi Antônio dos Santos. Gostaria de falar um pouco sobre a aula do professor Cássio, da forma como ele ensina. O método que ele ensina é totalmente diferente na qual a gente está acostumado a aprender nas universidades, nas faculdades, na qual o professor acaba falando e você não acaba entendendo nada e não aprende nada, né? O jeito que ele ensina é um jeito bastante divertido, no qual você entende do que está falando, ele foca bem na parte do assunto, não fica enrolando, contando historinha, acaba focando mesmo. Eu recomendo as pessoas terem aula com ele, não só pela essa forma divertida que ele dá aula, mas também o jeito que ele nos ensina é um jeito na qual a gente é ensinado para ser profissional no mercado de trabalho, entendeu? Na forma de como está o mercado de trabalho no momento, como está se comportando os profissionais, o que as empresas exigem dos profissionais. Ele aponta bastante esse aspecto do mercado de trabalho, né? E um dos pontos positivos que eu acho da aula dele é o jeito que ele, um projeto, por exemplo, ele não te entrega um projeto assim, ó, é assim que se faz, é desse jeito, assim, não. Ele faz você pensar como você entregar esse projeto, como seria, o que esse projeto, o que vai ajudar, qual grupo de pessoas vai ajudar. Ele realmente faz você pensar de como realizar um projeto na qual onde você pensa é praticamente como se fosse um projeto de trabalho mesmo, entendeu? Na qual você tem que aprender a executar, entendeu? A pensar bem, entendeu? Eu recomendo as pessoas realmente ter aula com ele, porque assim, é uma forma totalmente diferente, onde você acaba aprendendo a ser um profissional melhor. Bom, é isso, até a próxima. Olá, tudo bom? Meu nome é Kleber José. Atualmente eu tenho aulas com o professor Cássio. O professor Cássio, ele é muito gente boa porque ele deixa a gente interagir na aula dele, né, no curso, e também ensina aquilo que a gente precisa em relação à disciplina, né. Em relação a isso, ele fala sobre a segurança também, né, a segurança que é em relação à entrada e saída de informações da máquina, né. E também um ponto forte em relação à forma dele de ensinar é que ele interage e brinca bastante, né? Isso também, ele dá uns conselhos bons em relação
ao curso, e também em relação ao meio do curso de tecnologia, né? Que também a gente vai precisar de crescer na área, desenvolver, aprender bastante coisas que além desse mesmo curso ele também ensina, né? E ele também tem umas plataformas no Telegram, ele ensina através do Telegram e YouTube também, tem umas coisas muito boas lá que ele instrui e ajuda também a gente a entender o mercado de trabalho, né? Ele passou bastante coisas sobre o mercado de trabalho que agregar bastante a gente já saber mais ou menos para que caminho vai após o curso, né? E eu sou grato também a ele por estar dando essa oportunidade aqui de eu estar falando sobre um pouco o que ele ensina aí. Muito obrigado aí. Um abraço. Pá, beleza? Então, cara, como é o jeito do Cássio trabalhar, é o melhor jeito possível. Ele ajuda você a entender da melhor forma e ele consegue perceber quando você ainda está com dificuldade e o que ele pode fazer para estar te ajudando. Qual vai ser a melhor forma de você entender aquela dificuldade ou você resolver aquele problema que você está tendo no momento. E, cara, ter aula com ele, se eu não me engano, acho que foram 2 anos tendo aula com ele, por aí. E foram as melhores aulas. Adorava, até prova, não tinha problemas. Gostava muito de interagir nas aulas dele. Ele deixa o aluno sempre bem confortável, bem confiante para estar se expondo e pondo a visão que você tem sobre a matéria dele. Então não é nada de... não tem um certo e errado, mas você tem o seu ponto de vista de estar expressando isso para ele e ele vai te ajudar a entender se realmente você está certo, se você está errado ou no que você está se confundindo. E um ponto positivo da aula dele é justamente isso, esse espaço aberto, né? Ele faz, ele ensina e depois coloca o aluno para estar desenvolvendo o que ele acabou de aprender. Então você consegue colocar em prática com ele te auxiliando e te dando basicamente o caminho das pedras. Então foi uma grande experiência, um grande ensinamento e é uma pessoa que vale super a pena você ter como professor, um mestre e eu tenho até hoje como amigo e um colega. Boa noite, me chamo Ivan Rodrigues. Como é a forma de ensinar do Cássio? Professor dedicado, aplicado, com seriedade no assunto, tem total domínio no assunto passado e ele realmente deseja ensinar para quem quer aprender. Por que alguém deveria ter aula com você? Porque você é muito aplicado nos seus métodos de ensino e sempre tenta passar o que está mais atualizado no mercado de trabalho, como teoria, ou tenta trazer prática para incentivo dos alunos, e isso é muito bom, porque mostra para nós o que tem lá fora e você sempre tenta passar o que tem de melhor para nós. Um ponto positivo da sua aula é a sua aplicação com os alunos, a forma que você pega no pé realmente de quem quer aprender. Isso realmente nos dá incentivo e passa conteúdo para nós que estamos aprendendo.